Olá, boa noite para você. Hoje em dia nós temos disponível no mercado diversas opções de chassis para ônibus, entre Mercedes, Volksbus, Scania, Volvo e várias outras. Temos também as opções elétricas e outras sustentáveis. Mas você sabia que lá no passado, a Fiat fabricou chassis de ônibus aqui no Brasil? Esse é o tema do programa de hoje. Informação, debate e opinião. O Próxima Parada Documento já começou. Todo bom brasileiro conhece a Fiat, né? Hoje em dia temos vários modelos de carros que são super populares entre nós, como o Palio, o Uno, a Fiorino, o 147 e o tenebroso Marea. Mas você sabia que a Fiat já fabricou chassis de ônibus aqui no Brasil? Sim, meu amigo, a Fiat já teve sua parcela de vendas no mercado nacional de coletivos. Nos anos 70, a Fiat veio para o Brasil e se instalou em nossas terras com sua fábrica de carros, querendo adentrar no mercado de veículos mais pesados. A fabricante fez a compra do setor de caminhões e ônibus da Alfa Romeo, a antiga FNM, Fábrica Nacional de Motores. A FNM surgiu no Rio de Janeiro, lá nos anos 40, sendo uma das primeiras fabricantes de caminhões do Brasil, fundada ainda pelo governo Getúlio Vargas. Durante vários anos, a montadora esteve entre as principais fabricantes do país. Diversos modelos foram feitos pela empresa, muitos deles clássicos, em especial o caminhão FNM. Alguns automóveis e chassis para ônibus também foram feitos pela fabricante. Um exemplo é o clássico T950. Por um período, a FNM ficou sob gerência da Alfa Romeo, tradicional montadora de carros. Caminhões e chassis de ônibus também foram feitos por eles. A Alfa Romeo ficou apenas um curto período na gestão da FNM, que logo voltou para o governo, até ser vendida para a Fiat. Os FNMs eram destaque pelas estradas brasileiras, especialmente durante os anos do governo Juscelino Kubitschek, onde a indústria e o setor rodoviário ganharam força no nosso país. A partir dos anos 70, com a Fiat no comando, mudanças foram feitas, até porque ela herdou duas fábricas da FNM, uma em Betim, em Minas Gerais, e outra em Xerém, no Rio. Surge nesse momento a Fiat Diesel. O primeiro caminhão da Fiat foi lançado aqui no Brasil em 1976. O Fiat 130 trazia implementos novos de tecnologia na fabricação destes modelos aqui no país, com um motor de 145 cavalos. Também foram lançados na época os caminhões 190E e o Curtinho 70, ambos dois sucessos no mercado nacional de caminhões. O freio hidráulico era uma das novidades desses novos modelos. Vale ressaltar que a aparência dos caminhões ainda carregava traços da FNM. Também no ano de 76, a Fiat realizou a aquisição do resto das ações da FNM, deixando apenas 6% para o governo federal. Mesmo sendo caminhões fortes e robustos, diversos implementos e peças da carroceria vinham da matriz europeia da Fiat, o que encarecia e muito esses modelos. Com a venda quase que total da FNM, o nome Fiat Brasil Diesel SA foi adotado como padrão e a FNM ficou no passado.
A Alfa Romeo, nessa altura do campeonato, apesar de tudo, mantinha influência na antiga fábrica e deixou de vez sua participação no segmento. Já com o nome Fiat, diversas mudanças foram feitas nos caminhões a partir de 1977, com a adoção de um design mais simples e acessível. Os motores ganharam mudanças, passando a ser mais potentes. Também foram feitas melhorias no painel, trazendo muito mais ergonomia ao motorista. Diversas outras mudanças aconteceram também. Aproveitando o embalo, foi lançado o 180e, com a Fiat formando um trio de modelos para o segmento. Esse ano também representou para a Fiat o lançamento de seu primeiro chassi de ônibus urbano convencional aqui no Brasil. O 130OD tinha motor dianteiro de 150 cavalos de potência e uma suspensão de molas semilípticas. Era uma adaptação do caminhão 130. Na época também foi lançado o modelo 70OD para micro-ônibus. Em 1978, foram feitas algumas mudanças, e em menos de 2 anos de vida, vários modelos foram retirados de fabricação, entre eles, os novos chassis urbanos. Isso colaborou, e muito, a manchar a imagem da Fiat no Brasil, que naquela época já não era nada boa, em relação às críticas pela fraca rede de revendas e pela dificuldade da obtenção de peças. A desconfiança em relação aos produtos aumentou pelo mercado. A imagem era negativa, em especial com sua política de recursos humanos, de tensão e confronto com os operários. Demissões eram constantes na empresa e o clima não era nada agradável. Apesar de tudo, a Fiat Diesel produziu pouco mais de 5.000 caminhões em 1978. No ano seguinte, 1979, tentando recuperar sua imagem, que não era nada boa, veio ao mercado 2 chassis de ônibus. O 80OD para micro-ônibus, com 100 cavalos de potência, e o 140OD para ônibus urbanos convencionais, de 170 cavalos. Os modelos seguiam a mesma linhagem dos caminhões. Os chassis da marca foram montados em diversas carrocerias, como Marco Polo Veneza, Marco Polo Júnior, Caio Gabriela e Caio Carolina. O Veneza, inclusive, foi o modelo que mais recebeu chassis da Fiat. Porém, mesmo com tudo isso, a montadora continuava em queda no mercado, mesmo lançando constantemente caminhões novos, visando agradar o público, como os modelos 190H e o 120. Em 4 de maio de 1981, a Fiat começava a passar por uma turbulência. Começou aí uma longa greve na fábrica. O clima não era nada amistoso e a bomba estourou. Os funcionários cobravam por um ano de estabilidade no emprego e pela readmissão de 250 empregados que foram demitidos dias antes. Apesar de julgada legal pelo Tribunal Regional do Trabalho, a Fiat tentou negociar com os grevistas. A greve em si durou 42 dias, mesmo com a demissão de mais 49 colaboradores. A presença da polícia era constante, agressões dos seguranças da companhia e os conflitos nos portões da fábrica. Esse fato teve sua grande contribuição para o fim e o afundamento da Fiat Diesel, justamente pela má gestão da companhia. Buscando retomar as vendas perdidas, novidades foram apresentadas. Uma delas foi o terceiro eixo, como item opcional em alguns caminhões da marca. A potência de alguns modelos também aumentou, junto ao implemento de mais tecnologia e um novo design. Nada adiantou. As vendas continuaram lá embaixo. Diante do caos, a administração da Fiat Diesel foi passada para a Iveco, empresa do mesmo grupo, lá em 1982. Na época, uma boa notícia aconteceu.
600 funcionários foram recontratados. Mas o ano foi tão pífio e vergonhoso para a Fiat que apenas 17 chassis de ônibus foram fabricados. Mas os investimentos não pararam e o primeiro caminhão turboalimentado chegava no mercado. A situação, porém, ia de mal a pior. Parece que quanto mais a Fiat tentava, mais as coisas pioravam. A imagem foi tão manchada que nada poderia livrar a Fiat daquela pindaíba. Diversas exportações foram perdidas pela empresa e funcionários voltaram a ser demitidos. Em 1984, o ultimato. Os caminhões médios e os chassis de ônibus foram retirados de linha e nunca mais voltaram. Por fim, em junho de 1985, a Fiat Diesel acabou de forma definitiva no Brasil, com o encerramento de todas as suas atividades. Os últimos caminhões foram feitos lá na fábrica de Betim, em Minas. A produção foi suspensa sem aviso prévio às autoridades e os revendedores. As máquinas da Fiat foram vendidas para Cummins, Eaton, Krupp e Brasínca, e a planta de Xerém, no Rio, vendida para Ciferal. Mesmo com seu fim, a Fiat ainda foi acusada pelo descumprimento da obrigação no fornecimento de peças de reposição para a frota remanescente. A Iveco na época deixou o Brasil, voltando apenas nos anos 2000, com uma linha de veículos utilitários, escolares e chassis de ônibus, que são os modelos fabricados até hoje. Digamos que a Iveco é a Fiat Diesel do futuro, que está entre nós hoje. Apesar de todos os problemas, a Fiat Diesel não interferia em nada na Fiat, e a montadora de carros seguiu sendo um sucesso no mercado automotivo, principalmente com os modelos Uno e Premium. Outra coisa que é importante frisar: a Fiat já montava chassis para ônibus na Europa antes mesmo de vir para o Brasil, assim como a Renault, que falamos aqui recentemente. Aliás, o mundo rodoviário é uma caixinha de surpresas, já que até Mitsubishi, Hyundai, DAF e Toyota fabricaram ou ainda fabricam chassis para ônibus. A Toyota mesmo direto aparece aqui nas renovações com modelos para a Colômbia, usando o nome de Rino. Isso prova que o mundo rodoviário tem espaço para todos, e ao longo dos anos, várias montadoras, muitas delas tradicionais, estiveram presentes nesse nicho. Bom, a gente vê, como que uma má gestão, cabeça dura e sem ter o mínimo de empatia com os funcionários, termina com uma empresa. A Fiat tinha tudo para dar certo no mercado de ônibus, tendo modelos bons, eficientes e de certa forma rentáveis para os frotistas. Uma gestão incompetente e perdida que detonou a empresa, que tinha sim potencial para brigar com as grandes do setor. Na época, a Fiat conseguia sim fazer frente à Mercedes, à Volvo e à Scania no segmento de ônibus. É uma pena que a incompetência de alguns terminou com a montadora. Hoje, pelo menos, temos a Iveco, para a gente sentir e ter uma sensação de como seria a Fiat atualmente. Assim, nós encerramos mais esta edição do Próxima Parada Documento. Muito obrigado a você pela sua companhia e pela sua audiência. Curta, comente e compartilhe nossos vídeos. Excelente noite para você e a gente se vê amanhã.